Boa noite, boa noite. Vamos mais uma live do Pax Online. Hoje vamos falar sobre depressão. A depressão e o Pax com o Dr. Yuri Oliveira. Vamos aguardar um pouco enquanto o doutor entra para começarmos. Vamos aguardar um pouco, o doutor daqui a pouco está entrando. Boa noite, doutor Yuri. Boa noite, Alisson. Como vai? Tudo bem, tudo bem. Isso, tudo vai bem? Tudo bem, tudo certo aqui. Tá aí. Doutor, o senhor quiser se apresentar, quiser falar onde o senhor atua, onde o senhor trabalha e tudo. Então, eu sou médico psiquiatra, psicanalista em formação, trabalho aqui na Serra Gaúcha, no em Caxias do Sul. Tenho meu consultório particular aqui. Legal, legal. Gente, como sempre nós vamos fazer primeiro, o doutor vai explicar, vai falar um pouco sobre o assunto e depois, de acordo com as perguntas vão saindo, do meio para o final a gente tenta responder todas na medida do possível. Alisson, eu queria agradecer o convite, né, por estar aqui com vocês. Acho que esse assunto, né, da doença de Parkinson e depressão, acho que é algo bastante importante, né? Principalmente quando a gente pensa no que pode ser resolvido ou melhorado na qualidade de vida desse, dessa condição, assim, né? E eu acho assim, a questão da depressão junto à questão do Parkinson é bastante prevalente, né? Acho que a gente pode pensar que é algo que acontece bastante, assim, né? Em Com torno da, certeza. é, em torno da metade das pessoas que desenvolvem o Parkinson, né? Elas apresentam em algum momento a depressão, né? O transtorno depressivo. Então, para ver assim como é importante a gente sempre pensar e tentar identificar o quanto antes esse tipo de patologia, né, junto à questão do Parkinson. Muitas vezes, assim, em pessoas, por exemplo, né, que não têm que não têm a condição do Parkinson, o transtorno depressivo, a gente pensa muitas vezes que está vinculado a uma questão do ambiente, né? Crises vitais, né? Seja a perda de um parente, divórcio, né? Enfim, coisas da vida, vamos dizer assim, do ambiente onde a pessoa está, né? Uma família desestruturada. O ambiente tem muita importância.
E dentro da patologia do Parkinson, isso tem muito mais a ver com a própria doença, né, a própria doença de Parkinson, do que o próprio ambiente, né? Então, para ver como isso é muito forte, né? Isso tem a ver com a questão, né, de ser uma doença degenerativa e que acaba afetando toda, indiretamente, né, toda a química cerebral, vamos dizer assim, né? Tem distúrbios em neurotransmissores, a dopamina, serotonina. Então, mesmo que a gente pense, né, que a pessoa está bem de saúde mental, né, está bem acolhida, está bem assistida, é algo que é algo orgânico, como a gente diz, né? Não depende da parte mais psicológica e sim da parte mais biológica do ser, né, do ser humano. Então, as duas coisas estão muito entrelaçadas, estão muito interligadas, né? E por que que é importante a gente pensar isso? Porque o transtorno depressivo, ele é relativamente fácil, né, de ser tratado, né? É algo que a gente, vamos dizer assim, é possível de ser tratado e com uma melhora muito rápida, né? Em questão de meses a pessoa consegue perceber uma melhora, né? Mas e aí, daí a gente pensa, né, como é que a gente vai identificar no meio disso tudo, né, quando essa pessoa, então, esse, esse ser humano, né, tá começando a apresentar sintomas depressivos, né? Porque muitas dessas coisas têm a ver com a própria doença de Parkinson, né? A questão Para saber o momento cognitiva. certo de começar a identificar, né? É um diagnóstico diferencial que a gente fala, assim, que é difícil de ser feito muitas vezes, né? Tem estudos que falam, assim, Alisson, que a depressão pode ser um pródromo. Como a gente diz pródromo, mas que algo que acontece antes da própria doença de Parkinson e de outras demências no geral, né? Então, assim, às vezes a pessoa já está, né, sem prazer na vida, muito quieta, muito para baixo, né? Isso às vezes anos da própria, né, do próprio doença de Parkinson aparecer, isso já tá ali acontecendo, né? A pessoa está desenvolvendo esse tipo de, de, de sintomas, assim, né? E o que que são os sintomas, né? Os sintomas é o humor deprimido, né? A sentimentos de desvalia, né? De se sentir uma autoestima muito baixa, de se sentir mal, de se sentir que vale pouco, né? Uma falta de vontade para as atividades que antes tinha vontade de fazer e que de uma hora para outra começa a parar de, de ter vontade de fazer atividades, né? Seja em graus mais leves, como, por exemplo, sair, encontrar amigos, conversar, ter uma vida social, até coisas mais graves, né? Ou mais evidentes, como, por exemplo, higiene pessoal, não querer tomar banho, não querer levantar da cama, né? Então, a questão do prazer, né? Coisas que antes dava prazer, não consegue mais sentir prazer com as coisas, né? Seja ver os netos, ver os filhos, né? Estar com essas pessoas, né? Irritabilidade é outro sintoma que a gente chama atenção, muito estressado com tudo, né? O pavio curto, né? Pouco estímulo, de alguma forma, já desenvolve uma reação exagerada nesse sentido, né? Além disso, né, em casos
mais graves, como, por exemplo, a própria pensamento de morrer, né? Que a vida não faz mais sentido, né? No exagero, a própria ideação suicida, né? Querer se matar. Depressão é uma doença séria, né? A gente lida muito com a questão até do estigma que as doenças psiquiátricas trazem, mas a depressão é uma doença muito séria e que mata, né? Ela mata através do suicídio, né? Então, tu vê a importância, né, da gente falar sobre essas coisas, porque é um assunto que, por um lado, é importante de ser falado, mas, por outro lado, as pessoas têm muita dificuldade de entrar em contato com isso, né? Seja por achar que é bobagem, por achar que é frescura, né? Tem aquela frase, né? Ou é falta de laço, ou é falta do que fazer, ou é porque está muito parado. Não, é algo muito importante, assim, da gente estar É, falando. geralmente as pessoas também não levam muito assim a sério, né? A questão de depressão, mas acho que é uma certa forma evitável. A pessoa pode ter e a mesma hora é, parar, né? Parar de sentir depressão e não leva tão a sério. É onde acontece, né, o pior. Com certeza, né? E como eu te falei, né, é algo que não é algo que eu digo relativamente porque não é simples tratar, né? Envolve uma série de coisas. Mas dentre outras coisas que a gente pensa na medicina, né, ou na própria psiquiatria, não é algo não é muito mais difícil do que outras patologias, pelo contrário, né? A gente já tem uma série de medicações, uma série de intervenções que a gente pode fazer e que melhora bastante essa condição, né? Outra coisa que a gente tem que pensar que isso que eu falei dessa questão degenerativa do Parkinson, né? Se eu estiver falando muito técnico assim, tu me fala, Alisson, tá? Mas assim, Tá tranquilo. o desenvolvimento do Parkinson, né? Que é uma doença degenerativa, né? Que vai de alguma forma, ela vai causando alterações neuronais, né? Nas células do nosso cérebro. Ele também leva a situações que, com outras doenças psiquiátricas, como os transtornos de ansiedade, né? Então, a questão, os transtornos de sono, insônia é muito comum de acontecer também, tá? E a própria psicose, né? Que a psicose, que é, vamos dizer assim, que seria uma urgência dentro da psiquiatria, que é quando a pessoa perde o contato com a realidade, né? Seja ouvindo vozes, vendo coisas que não existem, né? E que, enfim, aí a situação é bastante complicada e complexa, assim. Mas que também são situações possíveis de serem manejadas, possíveis de serem tratadas, né? Uma coisa também importante, Alisson, é a questão assim de como essas doenças psiquiátricas, né? Elas, se tu não trata elas, como elas também favorecem a própria doença de Parkinson, né? Ou seja, elas favorecem a piora, né? A aceleração, vamos dizer assim, desse processo degenerativo e favorecem também, ou seja, elas não favorecem, elas fazem com que haja uma necessidade maior e mais cedo de se utilizar de medicações para o Parkinson, né? Então, uma coisa leva a outra e é como se a gente fosse dizer, assim, um círculo vicioso, né? Porque a doença de Parkinson leva à depressão e a depressão piora o Parkinson. Então, quando não tratado isso, a tendência é que isso vá se retroalimentando e a evolução da doença ela acaba sendo pior, né?
mais cedo precisa se utilizar de medicações, mais cedo acontece perdas cognitivas, mais cedo acontece a piora da motricidade, né? Então, isso tudo vai, de alguma forma, se retroalimentando, né? Então, para ver como a gente pensar que uma intervenção do ponto de vista psiquiátrico, né, para né, para quebrar esse círculo vicioso, é muito importante, assim, nesse sentido, né, para dar uma melhora na qualidade de vida, uma melhora na questão da própria cognição, da própria motricidade, lembrando que a, que a própria depressão, independente da doença de Parkinson, é uma doença também que a longo prazo ela favorece a questão da perda cognitiva, né? Por isso também a questão da dificuldade, principalmente assim quando a gente pensa em pacientes mais idosos, nas pessoas mais velhas, quando começa uma perda cognitiva, às vezes é difícil da gente fazer a diferença, né? Se a gente está pensando mais numa questão neurológica, no caso de uma doença degenerativa como Parkinson, ou se a gente está pensando mais na questão de humor da depressão, né? Então, é difícil da gente fazer esse diagnóstico diferencial, assim, se é uma coisa ou se é outra, porque em muita coisa a doença, a depressão também se parece assim com a questão da doença de Parkinson, né? Até mesmo assim, a própria o Parkinson tem uma característica às vezes da questão da motricidade, que é a dificuldade da motricidade, que é uma característica, e que isso também aparece na depressão, né? A gente falando de coisas mesmo que, vamos dizer assim, a depressão não tem a ver com Parkinson, né? E na doença de Parkinson, por isso que ela piora muito, assim, né? Ela piora essa condição porque ela também, de alguma forma, ela também age nos mesmos sintomas, potencializando ainda mais essas questões, né? Verdade. E aí a gente pensa, assim, por exemplo, nas questões de psicopatologia, né, que a gente fala, assim, né, como é que se desenvolve isso, né, e isso ainda é tudo muito incerto, assim, né, não temos muitos dados ainda, infelizmente, né. A neurologia ainda é muito mais avançada nesse sentido, a psiquiatria ainda a gente engatinha em muitos sentidos disso, né, no esclarecimento dessas doenças, né? E não só no esclarecimento das doenças, como também na própria questão das medicações, né? De como esses remédios interferem, né? Como esses remédios ajudam no tratamento, né? É importante a gente pensar isso, porque também quanto antes a gente iniciar o tratamento, menos sofrimento traz para a pessoa, né? E quanto antes se inicia o tratamento, como é que eu vou dizer assim, melhor é o resultado, né? Mais o prognóstico é melhor, né? Porque se a gente espera cada vez mais, a gente pensa até nas vias de conexão, enfim, porque quanto mais a pessoa fica naqueles pensamentos ruminativos, de culpa, de se sentir mal, de se sentir depressivo, de se sentir um fardo, de se sentir, enfim, né? Isso a gente está falando de pacientes deprimidos, né? Isso é uma característica bem importante, assim, né? A pessoa se vê de uma forma muito negativa, assim, né? Isso, quanto mais a pessoa fica imerso nesse tipo de pensamento, mais difícil é a gente conseguir tirar isso depois, né? Porque
a própria estrutura cerebral, quanto mais tu te acostuma, vamos dizer assim, quanto mais tu faz um caminho, mais esse caminho fica marcado, né? Para refazer isso, leva mais tempo. Então, quanto antes a gente pensar que precisa ser refeito isso, precisa ser tirado isso, mais fácil é, né? E o tratamento é um tratamento muito parecido com pacientes que não têm Parkinson, né? Com antidepressivos, né? Até antidepressivos com alguma, vamos dizer assim, pouca diferença, né, em relação a, a conduta quando o paciente não tem Parkinson, tem pouca diferença no sentido da indicação do antidepressivo para ser utilizado, né? E além disso, se trabalha muito a psicoeducação, né? O que que é a psicoeducação, né? É mostrar para o paciente, é fazer isso que a gente está fazendo aqui, explicar o que que é, né? Explicar o que que é, explicar que é importante se tratar, explicar que psiquiatra tomar remédio não é coisa para louco, né? Isso é uma outra frase que aparece bastante, né? As pessoas às vezes têm um sofrimento incrível, intenso e procuram um cardiologista, procuram neurologista, procuram uma série de especialistas até pensarem em realmente ir num psiquiatra, né? E isso trazendo muito sofrimento, né? Então, a psicoeducação é importante e a questão da psicoterapia, né? Uma psicoterapia de apoio para essa pessoa, né? Para conseguir, de alguma forma, colocar essas angústias para fora, falar a respeito do seu sofrimento, isso é importante, né? Se escutar, né? Às vezes a gente conseguir falar e se escutar já traz um alívio, né? Porque o pensamento na cabeça dentro de nós é uma coisa. O pensamento, quando a gente coloca isso em palavras, isso, vamos dizer assim, sai e a gente se escuta, tem um efeito interessante, né? Tem um efeito bem terapêutico, bastante terapêutico, vamos dizer assim, né? A própria psicanálise, né? Toda a cura através da palavra, vamos dizer assim, né? Então, isso é importante, né? Eu pensaria o tratamento para esse tipo de comorbidade que a gente está falando aqui, né? Entre essas duas patologias que são bastante debilitantes, né? É a psicoterapia, né? Seja psicanalítica, seja de apoio, seja cognitiva, enfim, ela é muito importante nesse sentido também como um dos pilares, né, para esse tipo de tratamento, né? Ô, doutor, tá chovendo perguntas aqui, viu? Chovendo várias perguntas muito interessantes aqui. Aí Vamos você lá? fica, se você quer responder algumas, Vamos lá? tem uma então aqui. A depressão só é tratada com medicamentos? Sim, sempre pode ser tratada sem medicamentos, né, através da psicoterapia. Claro que assim, a gente sempre tem que avaliar, né? Como eu falei, assim, depende da gravidade da depressão, né? Por exemplo, tem situações onde a pessoa está muito mal, né? E precisa de uma intervenção mais imediata, aí o antidepressivo está indicado, né? Porque esperar a psicoterapia, ela traz efeitos, né? Mas ela muitas vezes precisa de um tempo, né? Ela não é tão rápida quanto o antidepressivo, tu tomar um comprimido, né? Porque o comprimido é a molécula, vamos dizer assim, a química, né? Ela vai direto na sinapse, lá no neurônio, né? Então, mas sim, por exemplo, eu pensaria, por exemplo, assim, no caso de alguém com pensamentos que não consegue sair da cama, né, que está muito mal,
que está pensando em morrer, pensando em, às vezes, em suicídio. Bom, aí não tem como a gente esperar um antidepressivo fazer uma psicoterapia, fazer uma resposta, né? Então, aí nessas situações é importante a gente usar uma medicação, né? Muitas vezes, por exemplo, a gente pensa na depressão com psicose, né? Que é aquilo que a gente estava falando das alucinações, né? Das ilusões, né? Então, aí também a situação de risco é muito grande, muito alta, né? Aí a gente também precisa utilizar uma medicação antes da gente pensar em esperar uma psicoterapia fazer efeito, né? Mas se for, por exemplo, uma depressão leve, a pessoa está mais quieta, mais fechada, mais devagar, tá vendo assim que as atividades do dia a dia que antes fazia com uma certa tranquilidade está sendo difícil, né? Tá começando a ficar muito difícil. Aí a gente pode iniciar com uma psicoterapia, esperar essa pessoa falar, conversar, escutar, botar as coisas para fora. Aí a gente pode sim esperar fazer efeito. Outra pergunta aqui. Toda sensação de tristeza é depressão? Não, isso é importante, né? A própria situação do Parkinson, por exemplo, né? É muito difícil tu receber um diagnóstico, né? É muito difícil tu lidar, né, com a ideia do Parkinson, porque imagina, né? Tu tem toda uma vida funcional, tu tem toda uma expectativa. O Parkinson, às vezes, começa numa idade muito cedo, né? Então, e a gente acaba tendo que lidar com uma nova situação, uma doença crônica, como receber um diagnóstico de uma doença crônica, né? Então, isso traz um impacto muito grande, né, para qualquer um, né? Então, Com certeza. então é natural, a não ser que tu fosse um robô, né, para não se sentir deprimido, para não se sentir triste, né? Então é natural a gente se abater, a gente ficar mal, a gente ter que processar essa nova condição na vida, que é uma condição difícil, né? Claro que hoje em dia tem tratamentos, hoje em dia a gente consegue, né, viver uma vida muito bem, né, por muito tempo, né? Então, mas mesmo assim, né, a pessoa sente, né? O que diferencia sempre a questão da tristeza, por exemplo, do humor deprimido, é o tempo que a gente vai lidar com isso, né? A gente não é feliz sempre. E se a pessoa diz que é feliz sempre, desconfia, porque não existe ninguém que seja feliz sempre. A tristeza sempre vai nos acompanhar em algum momento. Isso não quer dizer que tu seja deprimido, tá? Depressão é uma doença. Tristeza não. Tristeza é um afeto, né? Como estar alegre, como estar irritado, né? Volta e meia a gente se irrita, volta e meia a gente sente ansiedade, né? Por exemplo, amanhã eu preciso fazer algo que eu nunca fiz na minha vida, né? Sei lá, amanhã eu vou encontrar uma pessoa para conversar uma situação difícil, né? Cobrar alguém de alguma coisa. Eu vou ficar ansioso, né? Porque não é uma coisa legal de se fazer. Então, tu vai ficar ansioso, né? Não quer dizer que tu tenha um transtorno de ansiedade. A mesma coisa acontece com a questão da depressão, né? Da tristeza. A gente sente tristeza volta e meia, isso não quer dizer que a gente esteja deprimido. A depressão, ela é uma condição em que a tristeza persiste por semanas, vamos dizer assim, né? Não é nem ficar assim, fiquei triste uma semana, 2 semanas, não. É ficar triste por 2, 3, um mês, né? E não só a tristeza, tem que estar acompanhada de outras coisas, né? Por exemplo, essas coisas que eu já citei aqui: falta de vontade de fazer as coisas, falta de sentir prazer, ganho de peso demasiado ou perda de peso demasiado, não conseguir sair da cama, dificuldade com higiene, pensamentos de morte, pensamentos de culpa, se sentir muito culpado. Então,
a gente tem que pensar que a tristeza faz parte da nossa vida, ela é necessária muitas vezes, né? Porque, enfim, né? Às vezes a gente tem que se sentir triste para sentir falta das coisas, por exemplo, né? Ah, a pessoa foi embora da nossa vida, viajou, estava com o teu familiar, ela viajou, ah, sinto falta, estou triste. Bom, para ver como é importante as pessoas para ti, né? Então, a gente pensa que não, né? A tristeza faz parte, nem sempre quer dizer que é uma doença. Muito bem. Tem outra pergunta aqui. A depressão é mais comum em pacientes de que idade? Ou a idade não tem nada a ver? Pode ser qualquer paciente. Olha, eu vou te dizer assim, ó, dentro da doença de Parkinson, as mulheres têm mais tendência a se deprimir, né? Na vida fora, vamos dizer assim, sem ter a doença de Parkinson, eu diria que é muito parecido, assim, que não tem muita diferença, assim, nesse sentido, né? A questão da idade também, eu não tenho esse dado objetivo, assim, né? Mas a gente pode pensar que a depressão ela está presente em qualquer faixa etária, né? Desde as crianças, adolescentes, crianças muito pequenas às vezes podem apresentar depressão, adolescentes, adultos. Tem uma coisa que a gente pensa, assim, Alisson, que é a nossa estrutura, né? O que que eu digo nossa estrutura? Nossa resiliência, assim, né? Ou a nossa capacidade de tolerar estresses da vida, né? Vamos dizer assim, se a gente teve uma boa estrutura, né, a nossa casca engrossa, vamos dizer assim, né? Se a gente já teve que lidar com outras situações difíceis da nossa vida desde cedo, né? Ou, né, a nossa casca vai engrossando e a gente aguenta mais coisa. Então a gente não se deprime, né? Quando ou se deprime com mais dificuldade, né? Quando a gente não tem uma estrutura muito boa, seja genética, às vezes a gente pensa que a depressão também tem a questão genética, né? Então, quando tem uma questão genética junto, ou quando a gente não teve uma questão assim, quando a gente é bebê e nasce, né? Isso vem do berço, vamos dizer assim, né? Nos primeiros dias de vida está a chave para tudo, eu penso assim, né? Se a gente não teve um bom início de vida, a gente tem muita dificuldade de lidar com os estresses posteriores. Então, a gente também pensa que essas pessoas que tiveram um início de vida muito difícil, uma infância muito difícil, também têm mais tendência a se deprimir. Então, eu pensaria mais nesse sentido, assim, não por faixa etária, mas eu pensaria mais na estrutura da pessoa, assim, de como é a personalidade dessa pessoa. Tem uma outra pergunta aqui, doutor. O que fazer se o portador não aceita ser medicado? Aí é uma questão difícil, né? Isso não é fácil de se pensar assim, né? Porque um paciente deprimido, ele afeta toda a família, né? A depressão, ela vai se irradiando, assim, no meio familiar, né? Porque imagina assim, tu sai para trabalhar, volta para trabalhar, a pessoa está deitada na cama, não se levantou, não fez nada. Aí tu vai cobrar a pessoa começa a chorar, sabe? É muito complicado. Então, essas situações, assim, quando a gente pensa de um familiar em casa, deprimido, e que não aceita tratamento, é algo difícil, né? Claro que, assim, tem casos e casos, né? Quando o caso é grave, que a pessoa está pensando em se matar, né? Tá muito grave, eu pensaria, por exemplo, em tentar fazer uma intervenção mais ativa, né? E até mesmo uma internação psiquiátrica, por exemplo, né? Quando não é um caso tão grave, há situações, por exemplo, de acompanhá-lo até um psiquiatra, ou de iniciar com uma psicoterapia, né? Tem, de novo, a questão do preconceito, né, Alisson, com a psiquiatria, com a medicação, né?
Ninguém se nega a tomar um remédio para pressão, né? Ninguém se nega a tomar um remédio para diabetes, né? Ah, tem diabetes, tudo bem, tem que tomar um remedinho lá. Agora, o antidepressivo, as pessoas têm dificuldade, né? Ainda, infelizmente, né? Porque traz todo um estigma da loucura, e a loucura, ela afasta as pessoas, né? Todo mundo tem medo da loucura. Então, eu pensaria, num caso desses, assim, de tentar acompanhar esse familiar até um, um profissional, tentar, se não quer tomar medicação, tentar acompanhar uma terapia com um psicólogo, né? Às vezes, assim, o psiquiatra não medica, mas o neurologista medica e ele aceita remédio pelo neurologista. Então, tem que ter um jogo de cintura. Eu diria assim que muitas vezes os próprios familiares precisam de acompanhamento, e eu acho que isso também é muito presente na doença de Parkinson, assim, né? Porque também é uma doença que também vai, de alguma forma, claro que quando isso, né, quando está numa situação mais grave também, ela exige que os familiares participem mais da vida, ela exige uma demanda da família também. Então, a família também precisa ser cuidada, vamos dizer assim, né? Então, os familiares precisam procurar ajuda, procurar terapia, enfim, né? Eu acho que isso acaba necessitando esse cuidado não só com o doente, seja na depressão, seja no Parkinson, mas também precisa esse cuidado com a família, assim, eu acho, né? Não é uma resposta fácil de responder essa, tá? Porque é complicado quando isso acontece. Verdade. Dormir bem evita a depressão. Muito, muito, evita muito. Viu? Dormir bem. O sono é extremamente importante, não só para depressão, acredito que por Parkinson também, para qualquer coisa, né? Para doenças orgânicas, de hipertensão, diabetes, como eu tinha falado, doenças cardíacas, para tudo, né? Para memória ajuda muito. Dormir bem, dormir por um tempo adequado, né? Não só dormir bem, mas atividade física ajuda muito também na depressão, né? Tem uma série de, de terapias não medicamentosas e não, vamos dizer assim, não psicológicas que a gente pode implementar na nossa vida que tem a ver com o bem-estar, né? Praticar exercícios, comer bem, comer adequadamente, comer coisas saudáveis, né? Dormir bem, acho que tudo isso, não beber em demasia, não usar drogas, né? Eu acho que isso tudo ajuda muito em qualquer situação, em qualquer tipo de doenças. Muita fadiga é sinal de depressão. Não, fadiga é um sintoma bem comum em várias patologias, né? Desde falta de vitamina, diabetes, uma série de coisas podem causar fadiga, né? Estresse, né? Hoje em dia, a gente, com a função do home office, assim, eu tenho recebido muitos pacientes, por exemplo, em função da pandemia, o home office, muita gente entrou em home office, né? E aí o home office a gente perde um pouco o padrão, o padrão não, perde um pouco a noção do tempo, assim, né? Então, o que antes tu trabalhava lá, sei lá, das 8 ao meio-dia, das 2 às 6, a coisa se confunde, daqui a pouco tu começa a trabalhar às 3, tá trabalhando até às 9, aí vai trabalhando até às 2, daí daqui a pouco começa a trabalhar às 10 da manhã. Então, as pessoas têm mais dificuldade em manter isso, né? Então, eu acho que é importante ter essa noção, assim, de que é importante ter limites para as coisas, mas eu estou fugindo da pergunta, né? Da fadiga, né? Que uma série de coisas
pode causar isso. Não necessariamente, né? Isso. Outra coisa, as doenças endocrinológicas, né? Hipertireoidismo, hipotireoidismo, doenças da tireoide, uma série de coisas. Então, uma pergunta aqui, doutor. Quem tem muita preocupação de como vai estar no futuro pode desenvolver síndrome do pânico? Olha, uma boa pergunta, né? A ansiedade é a preocupação com o futuro, né? A depressão é a preocupação, é a não esquecer o passado, né? As pessoas são muito ressentidas Uhum. muitas vezes com a depressão, né? Mas a ansiedade, sim, tem a ver com essa preocupação intensa com o futuro, né? A síndrome do pânico, ela tem uma série de situações que levam a ela, assim, né? Tem a ver com aquilo que a gente estava falando da estrutura da gente, né? De como é que é a nossa casca, assim, se a gente aguenta coisa ou não aguenta coisa. Não dá para a gente dizer, assim, objetivamente falando, se vai ter síndrome do pânico ou não, né? Mas eu falaria, para essa pessoa pensar, né? Por que se preocupa tanto com o futuro, né? O que tem no presente dela ou no passado dela que faz com que ela se preocupe tanto com o futuro, né? A tendência é que a gente vá a tendência é que a gente vá repetir sempre as coisas na nossa vida, né? A forma de não repetir as coisas é fazer uma terapia, né? Então, talvez olhando para ela, como é que foi essa situação dela, né, de vida até agora, ajude ela a pensar por que ela se preocupa tanto com o futuro dela, né? Por que ela não consegue se tranquilizar nesse sentido e viver a vida dela, né, com mais tranquilidade e aproveitando mais as coisas dela nesse momento atual, né? Tem uma pergunta aqui interessante. Tomar um bom vinho pode fazer bem? Faz bem? Olha, eu acho que se for usado com moderação, sim, né? Acho que não é um problema, né? A bebida alcoólica, ela relaxa, né? Ela traz um efeito interessante, né? A questão da bebida alcoólica, como qualquer outra substância que pode causar dependência, né? Mas aí depende do tipo de uso que tu faz, né? Se tu faz com moderação, não vejo problema. Se é algo que faça sentir bem, é algo sociável até certo ponto, né? Porque tu pode dividir com amigos, tu pode, né, ter uma boa conversa tomando um vinho, né? Então, acho que não veria problema, né? O problema sempre é usar sem moderação, assim, né? Perder o controle do uso desse tipo de substância. Tudo demais também não é bom, né? Não é bom. Quando o parkinsoniano apresenta quadro demencial, importante é indicar acompanhamento psiquiátrico. Depende dos sintomas que ele vier apresentar, né? Por exemplo, muitas vezes na demência acontece agitação psicomotora, né? Aí, nesse sentido, a agitação psicomotora, o psiquiatra pode ajudar, né? Ou, às vezes, alucinação, né? Está muito acompanhado, delírio, também está muito acompanhado na questão da demência. Mas é uma patologia que ela tem uma interface com a neurologia. Então, tanto o psiquiatra quanto o neurologista, nesse sentido, consegue ter uma boa visão, assim, e consegue dar um bom tratamento, assim, para essa situação. O que eu pensaria muito de novo, eu acho importante a gente falar isso e frisar isso. Quando tem essas situações de demência, assim, é muito comum a família se esgotar, né? A família fica esgotada, assim. Não só psicologicamente,
mas também fisicamente e também financeiramente, né? Porque acaba tendo que pagar cuidadores, acaba tendo que fazer toda uma estrutura de cuidado para uma pessoa dessas. Então, eu acho que é interessante a gente pensar no cuidado que a gente tem que ter com essas pessoas que cuidam dessa pessoa, né? Então, eu pensaria nesse sentido da gente pensar num psiquiatra, talvez para o doente, no caso de uma psicose, uma alucinação, alguma coisa assim, uma agitação psicomotora, mas também para a família, acho que seria importante. Eu sempre indico assim, quando chega no meu consultório uma situação assim, eu sempre tenho muito cuidado em observar as pessoas que trazem essa pessoa, né? Para ver como elas estão de saúde mental. Porque daqui a pouco as pessoas inconscientemente ou sem querer estão tão esgotadas que acabam maltratando, né? Então, para ver assim como é importante a gente ter cuidado com essas pessoas. A doença mental, as demências são patologias muito difíceis assim no sentido familiar, né? Elas se irradiam para a família assim. E se a gente não ter cuidado, acaba que a família inteira vai ficando doente. Tem uma colocação aqui. Eu estava meio depressivo e voltei a fazer exercícios. Melhorei muito rápido. Isso aí, show. É isso aí. A atividade física é um excelente antidepressivo, sempre. Atividade física, pegar sol, comer bem, às vezes a própria alimentação, assim, ó, evitar fritura, evitar alimento industrializado, evitar carboidrato, isso a gente ainda tem muita falta de conhecimento no geral, assim, de como a alimentação, a atividade física pode melhorar muito a nossa qualidade de vida sem tomar nenhuma medicação, só tendo cuidado nesse sentido. Mais alguma pergunta, pessoal? Gente, se quiser saber mais alguma coisa aí, podem mandar pergunta. Qual o melhor meio de repor a dopamina? Olha, a dopamina, eu pensaria, as atividades físicas, por exemplo, é um bom meio a dieta também ajuda, né? Mas eu acho que no sentido de psicofármacos falando, né? Tem uma série de medicações que podem ser utilizadas aí, né, para repor dopamina, né? Então, teria que ver o caso, assim, né? O tratamento de Parkinson, aí sim eu prefiro deixar com o neurologista, né? Eu acho que tem uma coisa que é o chapeleiro faz chapéu, o sapateiro faz sapato, né? Então, eu prefiro deixar com o neurologista. E qualquer dúvida, temos várias outras lives também sobre vários assuntos aí no canal nosso aqui do Pax Online, no próprio Instagram, no YouTube também. Qualquer dúvida que não for tirada aqui, as pessoas podem acessar lá, tá bom? Doutor, é, vamos. Se o senhor quiser, já temos uns 50 minutos de live. Se o senhor já quiser fazer as considerações finais, né? Uhum. Não, eu acho assim, primeiro eu queria agradecer de novo, né, pela oportunidade de estar aqui no canal de vocês, aqui com o público de vocês, né? Espero que tenham gostado, espero que tenha sido proveitoso, né, o que eu trouxe para vocês aqui. Queria trazer a importância, né, da gente não ter preconceito em relação à psiquiatria, em relação aos tratamentos psiquiátricos, né? Então, eu acho que o que eu pensei em falar aqui para vocês, acabei falando, né? Só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui. Obrigado. Nós que agradecemos ao senhor, né? E lembramos mais uma vez que essa live não substitui uma consulta médica. Aqui nós Tá? só
esclarecemos e tiramos algumas dúvidas, mas é sempre importante procurar o seu médico para poder fazer uma avaliação mais própria. Então, obrigado ao senhor, obrigado a todos que esteve presente na live e até sexta-feira que vem com mais uma live do Parques Online. Um Obrigado. abraço, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, doutor.